Magnífico reitor da Universidade de Coimbra, Senhora Presidente do Conselho Geral, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Senhora Vencedora do Prémio Universidade de Coimbra 2026, estimada colega Cláudia Azevedo, peço desculpa, somos todos, não é? Senhor Professor Dr. Luís Neves, representante do Prémio Universidade de Coimbra 2026, Senhor Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, Senhor Presidente da Associação dos Antigos Estudantes da Universidade de Coimbra, Senhores Vice-Reitores e Pró-Reitor, Senhoras Vice-Reitoras e Pró-Reitora, Senhora Provedora do Estudante, Senhores Diretores e Senhoras Diretoras das Unidades Orgânicas e das Unidades de Extensão Cultural e de Apoio à Formação, Senhoras e Senhores Membros do Conselho Geral, Senhores e Senhores Membros do Senado, restantes autoridades académicas, civis, militares e religiosas, demais convidados e convidadas, caros e caros estudantes e alumni, senhoras e senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Dirijo-me, como sempre, com um cumprimento muito especial aos trabalhadores e às trabalhadoras da Universidade de Coimbra, caros e caros colegas do corpo docente, do corpo técnico e do corpo investigador. Celebramos hoje mais um aniversário da nossa universidade, uma instituição com séculos de história, mas cuja verdadeira força reside todos os dias nas pessoas que a constroem. Felicito por isso todos e todas que contribuem diariamente para esta longa e prestigiada história e dirijo-me a saudação especial aos homenageados e às homenageadas que são funções e que deram igualmente o seu contributo para o que é hoje a nossa universidade. Aqui, incluindo o pessoal aposentado e jubilado, bem como os docentes que recebem o título de emérito, em reconhecimento pelo seu percurso e impacto académico e ao científico contributo para o prestígio da Universidade de Coimbra. Saúde igualmente a nossa convidada Cláudia Azevedo, líder do maior empregador privado do país e graduada com o Prémio C 2026, pelo, e cito, seu profundo sentido de responsabilidade social e um forte compromisso com a sustentabilidade e a promoção da diversidade e inclusão da educação ao longo da vida. Valores plenamente partilhados pela nossa Universidade e que muito desonra com a sua presença neste importante dia. Magnífico reitor, minhas senhoras e meus senhores, a Comissão de Trabalhadores intervém aqui hoje numa fase de transição, em fim de mandato, mas já legitimada para um novo pelo recente ato eleitoral. Permita-me começar por agradecer à Comissão Eleitoral, na pessoa da sua Presidente, professora Matilde Lavouras, pelo rigor, dedicação e sentido institucional com que conduziu todo o processo, e, em particular, a doutora Tânia Covas por todo o apoio prestado a um processo particularmente exigente que culminou na eleição de uma nova Comissão de Trabalhadores e de 11 subcomissões. Pela dimensão da Universidade e pela diversidade e especificidade das suas estruturas, foram eleitas subcomissões nas 8 faculdades, na Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra, nos Serviços de Ação Social e no conjunto das Unidades de Extensão Cultural e de Apoio à Formação. No total, considerando membros efetivos e suplentes, cerca de uma centena de pessoas assumiu este compromisso com a instituição e com os restantes trabalhadores e trabalhadoras da Universidade de Coimbra. Este número é expressivo, mas representa muito mais do que isso. Representa compromisso, participação e confiança. E reforça a legitimidade democrática deste órgão. No momento de mudança, permitam-me ainda um agradecimento público a todos e a todas que, comigo, aceitaram o desafio de constituir e integrar a primeira Comissão de Trabalhadores eleita da Universidade de Coimbra e que brevemente cessam funções. Embora alguns tenham aceito o repto de estender o seu compromisso por mais um mandato. António Salgado, Carlos Oliveira, Cláudio Ascher, Clotilde Cruz, Daniel Murta, Filipe Rocha, Luís Martins, Rosa André, Sandra Passinhas e Sérgio Medina, bem como Catarina Frei, Luís Santiago e Nuno Peixinho, que por motivos deixaram a Comissão ao longo do mandato. E não posso também deixar de agradecer a todos os elementos das suas comissões, que também vão cessar funções, um agradecimento muito especial também para todos os elementos da sua comissão. Hoje dirigimos também uma palavra especial à Escola Superior de Enfermagem da Universidade de Coimbra, dando formalmente as boas-vindas a todos os trabalhadores e trabalhadoras desta nova unidade orgânica. Sabemos que processos de integração institucional são exigentes e envolvem mudanças de cultura organizacional e expectativas profissionais.
e legítimas preocupações. A Comissão de Trabalhadores, em articulação com a subcomissão, agora eleita por esta unidade, acompanha este processo, reafirmando o seu compromisso de apoiar a plena integração dos trabalhadores e das trabalhadoras da Escola Superior de Enfermagem na UC, garantindo equidade de tratamento, estabilidade e valorização profissional. Magnífico reitor, minhas senhoras e meus senhores, encerramos o mandato com a convicção de termos cumprido o essencial: representar com firmeza, dialogar com responsabilidade e intervir com sentido construtivo. Emitimos pareceres, acompanhámos concursos, intervimos em processos de mobilidade, defendemos trabalhadores e trabalhadoras em situações individuais e coletivas e mantivemos um diálogo institucional permanente e construtivo com a reitoria. Com 52 pareceres emitidos, mais de uma centena de reuniões e múltiplas intervenções, afirmamos hoje, sem falsas modéstias, que somos e continuamos a ser uma voz ativa e eficaz. Foi um mandato exigente, marcado por desafios estruturais, precariedade, bloqueios na progressão, incertezas na carreira de investigação, mas também por avanços relevantes. Magnífico reitor, minhas senhoras e meus senhores, em 2025 registámos a continuidade de procedimentos concursais para o corpo docente, permitindo aumentar o número de docentes de carreira de aproximadamente 1.000 para 1.040 no último ano. Ainda assim, reiteramos que a promoção interna deve constituir compromisso estrutural e contínuo, e não uma resposta pontual a necessidades conjunturais. Mantemos a nossa posição clara quanto a matérias estruturais. No último ano, a Comissão de Trabalhadores foi chamada a pronunciar-se sobre alterações ao regulamento de recrutamento e contratação de pessoal docente, ao regulamento de prestação de serviços dos docentes, ao regulamento de avaliação de desempenho dos docentes e investigadores e ao regulamento de alteração de posicionamento remuneratório. E não hesitámos em assumir posições firmes sempre que entendemos estar em causa princípios de justiça, equidade e valorização profissional. Por considerar que não salvaguardavam adequadamente os interesses dos trabalhadores e das trabalhadoras do corpo docente, a Comissão pronunciou-se desfavoravelmente sobre duas das referidas propostas, designadamente nas matérias relativas à acumulação de funções e ao regime de alteração de procedimento remuneratório obrigatório. A introdução de uma terceira via de alteração de procedimento remuneratório suscitou dúvidas e fundadas reservas, não sendo aceitável colocar o pessoal docente numa posição menos favorável face ao regime em vigor. Conhecemos bem os constrangimentos do CIADAP no corpo técnico, onde o sistema de cotas limita objetivamente a progressão profissional. Não aceitamos a transposição dessas lógicas restritivas para o corpo docente. Todos os trabalhadores e todas as trabalhadoras, independentemente do corpo a que pertencem, têm direito a uma progressão justa, transparente e baseada no mérito efetivo, sem o condicionamento da valorização profissional por limites artificiais. Mantemos, por isso, o compromisso com sistemas de avaliação justos e promotores de desenvolvimento profissional. Ainda no âmbito da valorização profissional, a Comissão de Trabalhadores defendeu, insistentemente, ao longo do seu mandato, o recurso à opção gestionária como mecanismo de complementar de alteração de procedimento remuneratório, permitindo uma forma adicional de reconhecimento por iniciativa da Universidade. A inscrição no corrente ano num montante de 200 mil euros no orçamento da UC, para este efeito, constitui motivo de satisfação, permitindo reconhecer o desempenho de mais trabalhadores e trabalhadoras. Contudo, o resultado do mecanismo de aceleração de progressões e de redução do número de pontos necessários para a alteração obrigatória este ano, este montante beneficiará exclusivamente o corpo docente, uma vez que nenhum trabalhador do corpo técnico reúne atualmente condições para dele beneficiar. Congratulamos, igualmente, com a continuidade da contratação de pessoal por tempo indeterminado. Estão em fase final procedimentos concursais que permitirão a celebração de mais de 50 novos contratos permanentes, contribuindo para a redução da precariedade laboral. Este deve permanecer com o objetivo estratégico da Universidade, pois subsistem ainda contratos a termo cuja duração ultrapassa claramente o caráter temporário que deveria justificar tais vínculos, continuando a ser urgente uma solução que elimine precariedade e garanta maior estabilidade. A estabilidade não é um privilégio, é uma condição essencial de dignidade profissional e da qualidade institucional. A mobilidade entre carreiras mantém-se igualmente como prioridade. Encontra-se aberto desde janeiro do corrente ano um novo procedimento que permitirá novas oportunidades de mobilidade e novas possibilidades de consolidação na UC. Contudo, nos serviços sociais do Serviço de Ação Social, o processo de consolidação continua por concretizar, situação que merece resolução célere.
Com a entrada em vigor do novo Estatuto da Carreira de Investigação Científica, tornou-se necessário um novo regulamento de recrutamento, contratação e prestação de serviço do pessoal de investigação científica da UBC, sobre o qual a Comissão de Trabalhadores emitiu parecer. Foram identificados aspectos claramente positivos, nomeadamente a clareza legal e institucional, reduzindo o risco de ambiguidades, a valorização dos princípios do mérito e transparência, diversificação dos critérios de seleção, com valorização de várias dimensões da carreira científica. A previsão de garantias de imparcialidade na avaliação, critérios de avaliação abrangente durante o período experimental, uma carga letiva reduzida, permitindo maior dedicação à investigação. E o reforço da previsibilidade e estabilidade da carreira de investigação. O regulamento apresenta igualmente oportunidades relevantes, designadamente a atração de talento internacional, a possibilidade de integração em redes globais, dado o alinhamento com boas práticas europeias, o incentivo à interdisciplinaridade e o alinhamento com políticas de ciência aberta, reforçando a competitividade em financiamentos europeus. Como fragilidade foram identificadas a definição excessivamente restritiva do mérito absoluto, a duração excessiva longa do período experimental, a predominância de métricas tradicionais da avaliação, a rigidez de requisitos linguísticos que pode conduzir à cessão contratual e a potencial limitada valorização da componente pedagógica. Identifica-se ainda riscos associados à possibilidade de existência de concursos desertos, o que afasta bons candidatos e boas candidatas à concorrência internacional por talento científico, à potencial menor integração do pessoal investigador na vida académica, à penalização de áreas científicas menos orientadas para publicações indexadas e obstáculos à interpretação decorrentes das exigências linguísticas previstas. Decorrente desta análise, a CT emitiu parecer favorável, mas condicionado à revisão dos pontos fracos apontados. Apesar de revisto o enquadramento e dos avanços registados, a precariedade no corpo investigador mantém-se como ponto crítico e preocupação central. Foi um dos temas que mais mobilizou a ação da Comissão ao longo do mandato e continua a merecer a atenção prioritária. Até dezembro de 2025, foram concluídos concursos para um total de 108 vagas, 64 no âmbito do programa FC-TENUR, 45 para o corpo docente e 19 para o corpo investigador, e 44 do programa Aliança, totalmente destinado ao corpo investigador. No final do ano, a UC contava com 89 investigadores e investigadoras de carreira, quando no final de 2024 esse número não passava de 23. Trata-se de uma evolução significativa, mas ainda insuficiente. Os instrumentos de financiamento existente e atrás referidos, anunciados pelo Governo como solução estrutural para o emprego científico, continuam muito aquém do necessário, quer em número de posições criadas, quer na cobertura financeira dos encargos salariais. A situação permanece, por isso, longe de resolvida. O manifesto A Insustentável Leveza da Ciência, apoiado pela Comissão de Trabalhadores, expressou de forma clara o sentimento de incerteza vivido por muitos investigadores e muitas investigadoras. Reafirmamos assim o nosso compromisso com a defesa de uma carreira estável, com previsibilidade e menos dependente de ciclos curtos de financiamento. Como afirmámos no passado, e cito, enfrentamos um problema estrutural e será necessário um compromisso nacional sólido para assegurar a estabilidade destes profissionais essenciais para a missão universitária de investigação. Uma universidade forte precisa de investigação forte e investigação forte exige estabilidade. Magnífico reitor, minhas senhoras e meus senhores. A Comissão de Trabalhadores afirma-se como parceiro cooperante e essencial no fortalecimento da Universidade de Coimbra, contribuindo para o cumprimento das suas missões através da valorização das pessoas e da sua centralidade na vida institucional. Voltamos a realçar que vemos com particular entusiasmo a implementação do projeto UC Mais Vida, dedicado à promoção do bem-estar e à conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, áreas que constituem e continuam a constituir prioridades da nossa atuação. A Comissão de Trabalhadores reafirma, por isso, a sua total disponibilidade para colaborar ativamente, contribuindo para um ambiente organizacional mais saudável, equilibrado e sustentável. Neste contexto, reiteramos a nossa preocupação com as crescentes dificuldades de mobilidade no Polo 1 e nas locações entre polos, saudando a abertura demonstrada pela Câmara Municipal de Coimbra, já visível, com medidas concretas como a criação do novo percurso dos serviços motorizados de transporte urbanos de Coimbra, que reforça a ligação ao sistema de mobilidade do Mondego e melhora a articulação entre o Polo 1 e o Polo 2.
A mobilidade não é apenas logística, é qualidade de vida. E qualidade de vida é também a condição de produtividade, bem-estar e coesão institucional. Neste Dia da Universidade, reafirmamos o compromisso de contribuir para um clima organizacional que promova o bem-estar, a satisfação profissional e a consolidação entre a vida pessoal e profissional, reforçando simultaneamente a proximidade entre todos e o sentimento de pertença à comunidade UC. Magnífico Reitor, minhas senhoras e meus senhores, muito foi feito ao longo do quadriênio anterior, mas o trabalho terá de continuar. Mantemos os compromissos assumidos, garantir diálogo permanente e proximidade com os trabalhadores e trabalhadoras em articulação com as subcomissões. Promover a participação ativa dos trabalhadores e trabalhadoras na vida da Universidade, incluindo a consulta prévia em decisões relevantes em processo estratégico e a apresentação de sugestões e propostas junto dos órgãos do Governo. Cooperar com os órgãos do Governo e de gestão, com os representantes dos trabalhadores eleitos para esses órgãos e com as organizações sindicais representativas do setor profissionais existentes na UC, respeitando o papel próprio de cada entidade. Iniciamos este novo ciclo com experiência acumulada e renovação e determinação. Magnífico Reitor, este é também, simbolicamente, o último discurso da Comissão de Trabalhadores nessa cerimónia sobre o seu mandato. Ao longo destes anos, mantivemos um diálogo institucional firme, por vezes exigente, mas sempre leal e construtivo. Tal como há 5 anos, quando aqui usei da palavra pela primeira vez, em representação dos mais de 3.000 trabalhadores e trabalhadoras em nome da Comissão de Trabalhadores da Universidade de Coimbra, o nosso agradecimento pela voz ativa que nos foi sempre reconhecida. As instituições fortalecem-se quando os seus órgãos representativos exercem plenamente o seu papel. Foi com esse espírito que atuámos e continuaremos a atuar. Iniciaremos um novo mandato com responsabilidade renovada e continuaremos a colocar as pessoas no centro. Representamos 3 corpos distintos, mas unidos por um objetivo comum. Uma universidade forte externamente, coesa internamente e justa para com todos e todas que nela trabalham. Porque o sucesso da Universidade de Coimbra é o nosso sucesso. E o nosso sucesso é o sucesso da Universidade de Coimbra. Muito obrigado.